Fala, históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes, sobre a vida também. Hoje a gente vai mergulhar em Blade Runner, do Ridley Scott, um dos filmes mais influentes da ficção científica, que, na minha opinião, é uma das obras mais profundas já feitas e que eu indiquei qual filme a gente tinha que assistir. O Valmir assistiu errado, assistiu o filme com narração, então a gente vai falar sobre isso um pouco hoje também, porque ele não gostou do filme, claramente, porque ele assistiu a pior versão que tinha. E o filme fala, né, sobre um futuro distópico, onde a gente acompanha o Deckard, que é um caçador de androides, carregado de eliminar alguns replicantes, que são seres artificiais tão avançados que se tornam quase seres humanos. Mas à medida que a história vai avançando, uma pergunta acaba surgindo, né? O que é realmente o que nos torna seres humanos, né? Seria a nossa carne, seria a memória ou a consciência da morte, né? O filme fala muito sobre esses assuntos. Hoje a gente vai falar basicamente também sobre, como eu falei, sobre o que se torna ser humano e também eu quero falar sobre a mortalidade, né? O filme toca muito sobre esses assuntos, então já pra gente já começar. Chico, você que viu a versão correta, o que você achou do filme? Eu gostei do filme, cara. Eu confesso pra você que quando eu vejo esses filmes assim que você indica, com negócio de futuro e ficção científica, eu pensei, pô, o Vitor vai me botar numa outra viagem aqui, um negócio meio doido. Mas o filme é interessante, cara. Eu fiquei positivamente surpreendido. Não tinha assistido, né? Porque não é o tipo de coisa que eu costumo procurar. Mas eu já fiquei assim, meio assim, não sei se concordo com o que você falou logo no começo, porque você citou Android e carne, mas pelo que eu entendi do filme, eles não são exatamente androides, e eles são seres 100% biológicos, né? Porque a gente vê o pessoal meio que não sei se é por um processo de clonagem ou desenvolvimento, mas eles têm corpos humanos, eles se machucam, sangram, eles têm o corpo vai deteriorando, eles adoecem. Então, eles não são necessariamente androides, né? Eu acho que o nome do filme em português leva a gente a interpretar isso. É, Porque, a tradução acho que é um pouco mal feita, né? É um bom ponto. mas eles não são exatamente androides. Mas é legal, cara. Principalmente as últimas cenas ali, fiquei surpreendido, positivamente surpreendido. E você, Valmir, que viu a versão errada? Então, eu não gostei não, cara. Eu achei, é claro, pela versão que eu vi, achei aquela narração de fundo meio pária. E eu não sei se a versão que vocês viram tem alguma mudança na edição, mas acho a edição meio confusa. A história é boa, a história propriamente é boa, só que a montagem do filme da versão que eu assisti estava boa, não. Mas as mensagens ali são bem profundas. Falando ainda do filme, eu não sei se de vocês tem, mas tem uma cena lá que o carro policial, ele começa a voar, sabe? Você consegue ver os cabos içando a parada. Filme de 82 e não tinha computação gráfica, né? Então a gente dá uma. Eu não sei se eu notei isso também, não. É. Mas eu achei o filme bonito, bem feito pra época, cara. Pra época. Então, sim, tirando essa parte do içamento do carro, que dava para ver o cabo claramente, cara, muito bem feito. Muito bem feito. Porra, 82, faltava 10 anos para eu nascer, eu já tô velho pra caralho. Esse De, filme Cara. de que tô velho, cara. O Palmeiras. 20 anos de idade fala a mesma coisa. Eu tô velho agora, eu tô velho. Paga essa porra, cara. Uma coisa legal é que o filme se passa no futuro de 2019, né, cara? 3 anos atrás, cara. Ele se passa nesse futuro distópico mesmo, né? Como eu falei na abertura do vídeo, cara. E é o mundo acabado, né? O filme é baseado no livro, né? Que se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. E ele fala muito sobre essa questão no livro, sobre os animais, né? Ele pincela um pouco no filme, falando sobre não existir. Na verdade, existem animais, mas são muito animais de verdade, só que são muito caros e todos os animais que nós vemos no filme, eles também são fabricados, né? Então tem lá as cobras, tem a coruja que aparece lá na torre do Tyrell. Então até já pra gente já começar a entrar no tópico do filme, eu vejo um pouco de uma reflexão que ele faz. Os androides, eles voltam, né, 4 androides pra Terra. Eles são usados como escravos fora da Terra, né? E quando eles estão aqui na Terra, eles são caçados e são aposentados, né? Eles não são considerados, eu acho que tem uma desumanização deles, porque eles não são considerados mortos, eles são considerados aposentados. E acho que esse é o primeiro toque que o filme dá de uma desumanização desses replicantes. Não vamos nem usar Android, né? Eu acho que o Chico tocou bem nesse ponto. Eles são replicantes. Então, eles vêm pra Terra, a gente a princípio não sabe qual é o objetivo deles, mas depois a gente acaba entendendo que eles só vão durar 4 anos, então a gente já tem aí um tópico de obsolescência programada, né? Eu tava até refletindo, o meu monitor aqui, a metade dele tá cheio de risco.
É como se o meu monitor viesse à vida e falasse assim: quem é esse tal de Samsung aí que me fez durar só 5 anos, né? Então eles voltam à Terra com esse objetivo, de confrontar o criador deles do porquê eles vão viver tão pouco. Eles são seres já bem avançados, né? Eles são o Nexus 6. Eles citam poesia, tem uma cena que eles citam William Blake. Eles citam René Descartes, que a Pris fala, eu penso, logo existo. Então eles são seres avançados, né? Eles não são só essas inteligências artificiais que nós temos hoje em dia, que a gente escreve ali um promptzinho e cospe dados pra gente, né? Ou a gente joga dados e eles processam dados. Eles são seres mais já avançados. Então eu queria saber já o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa finitude dos seres, dessa mortalidade, né? Como se nós pudéssemos confrontar Deus da nossa mortalidade. Queria saber o que vocês pegaram sobre isso. Essa semana mesmo eu estava lendo algumas coisas, né? E passei ali sobre algumas reflexões filosóficas sobre a vida. Os estoicos falam um pouco disso aí, né? No Vitor sabe melhor do que eu, né? Eu não sei se foi Sêneca que falava de que assim, a gente ter noção de que a vida ela vai acabar um dia, faz com que ela seja de fato mais especial, né? Então a gente precisa ter consciência de que nós temos pouco tempo, né? E até esse pouco tempo é algo meio relativo, né? Se a gente for comparar aí com alguns outros animais que convivem com a gente no dia a dia, um gato vive 20 anos, né? Um cachorro 15. A gente consegue viver 60, 70. A gente não é igual a uma tartaruga, mas a gente também ali dentro da escala, a gente está do meio para cima. Dentre todos os seres que habitam com a gente aqui, né, na Terra. E a vida, essa reflexão, né, eu cheguei à conclusão de que a vida ela só é curta se a gente não tiver consciência do que está fazendo e gastar tempo com coisa que não é significativa, né? Então, não dá para você ter uma vida interessante na quantidade de tempo que a gente tem. Só que, depois de ver o filme, eu comecei a pensar sobre isso, que esse tipo de elaboração não funciona muito bem para uma vida regular, né? Para uma vida onde você está ali, você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, por isso você seleciona as boas coisas hoje. Mas, no caso dos replicantes, eles sabem quando a vida deles vai acabar. É como se eles tivessem consciência, não de que a vida vai acabar, mas de quando essa vida vai acabar. E ali eles sentem que poderiam fazer mais coisas, né? Eles têm aquela potência, aquela capacidade de viver, de fazer um monte de coisa, mas sabe que tudo aquilo ali vai acabar. E no começo eu fico com a impressão de que os replicantes ali meio que eles são vilões, né? Eles estão chegando ali para poder fazer alguma coisa, só que na realidade eles estão em busca de sentido. No final, eu começo a achar os replicantes mais humanizados do que os próprios humanos que tem no filme, né? E você vê que no final, aquele último lá, Roy. O último replicante lá, o Roy, ele tem a possibilidade de deixar o Harrison Ford cair lá e morrer. Mas ele salva o cara, ele começa a conversar, ele tá vendo que ele tá deteriorado, né? A mão dele já não tá funcionando muito bem, ele tenta dar um jeito ali para funcionar. Aí ele fala que, assim, você não tem noção de quanta coisa eu vi, do que esses olhos presenciaram, de tudo que eu fiz, e amanhã essa não vai existir mais, porque todas essas memórias vão sumir junto comigo. Então ele parece que no começo é um desespero, torna ele com uma capacidade maior de refletir sobre a vida do que as pessoas, do que os humanos, né? E outra coisa que você falou em relação à aposentadoria, eu fiquei pensando depois que você falou, de certa forma, num mundo onde a gente meio que vive de acordo com aquilo que a gente faz, né? A gente faz, você é o quê? Geralmente a pessoa não diz quem é, né? Ou o que gosta, ou o que ama, diz o que faz. Eu sou engenheiro, médico, De carpinteiro. acordo com o que a gente produz, né, no caso. Isso, de acordo com o que você entrega enquanto trabalho. E, de certa forma, aposentar também não é morrer para uma pessoa que viveu para o trabalho o tempo todo, você deixar de ser... A vida inteira você foi um médico, aí amanhã você não tem mais nenhum paciente. Você deixa de ser médico, consequentemente você deixa de existir, ou seja, a aposentadoria, de certa forma, é morrer também, né? É um ponto de vista. Eu tenho a mesma impressão que o Chico. No início também me pareceu que os replicantes eram um pouco os vilões, mas
a clareza da finitude que eles têm, por eles saberem que eles foram programados para morrer, para aposentar num certo momento, acho que até dá um incentivo para ele que nós, como humanos, se a gente não se esforçar nisso, acho que não é natural de saber que o nosso tempo é limitado, de que a gente tem que aproveitar da melhor maneira que a gente pode, né? Cara, esse filme, ele é muito triste. Ele Ele é é. muito triste. É um filme que você fica um pouco triste depois que assiste ele. Só de Até estar a chovendo última. o tempo todo também, né? Já dá Né, aquela carga de é, tristeza ainda maior, né? parece São Paulo. Enfim. Mas São Que Paulo é isso? bem, São Paulo é São, bem cyberpunk, São né? Paulo é muito bonito, cara. Tem muito prédio. Que isso? É Tu coisa vai lá no mais linda. farol Santander, cara, sobe lá e tu vê aquela paisagem bonita, cheia de cinza, cara. Pô, coisa mais bonita que tem, cara. Coisa linda, coisa linda. E isso acaba com a maior audiência que você tem no seu no canal, provavelmente. Ai, ai. É bem inteligente. Mas então, voltando à questão da finitude, eu acho que isso dá até uma motivação para eles aproveitarem mais, eles vão nessa busca aí de sentido. Cara, absolutamente tudo que eles fazem, e acho que é proposital do diretor, humaniza eles. Então, assim como no futuro, né, eles são um objeto criado. Quantas vezes na história da humanidade a gente não objetificou pessoas, né? Escravizou pessoas, né? Estou falando aí, né, até 200 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha escravizado no Brasil, né? Que também passava por uma certa desumanização, mas que em essência é a mesma espécie. No caso dos replicantes, eles foram uma vida programada. Mesmo assim, mesmo sendo uma vida programada, eles não são uma vida de fato, eles não são humanos. Por quê? Porque eles têm memórias implantadas, e aí passa pela definição. O que é ser humano? Né? O que é você pertencer à humanidade? É você ter a capacidade de pensar, como ela fala lá, penso, logo existo, citando o filósofo, a capacidade de você sentir, capacidade de ter empatia, ter emoções. Então, acredito. Cara, a última frase dele é muito triste. Minhas É, memórias serão apagadas como chuva, como lágrimas na chuva. aquele monólogo dele é muito bom, né? Puta que pariu. Quase pegou fogo o roteiro quando o cara tava escrevendo. Sensacional. Esse meme é muito Sensacional. bom, esse meme é muito bom. Sensacional, cara. E faz um pouco a gente refletir sobre a nossa finitude, né? Daqui a 120 anos, o que a gente vai ter sido, né? Ninguém que a gente conhece hoje vai estar vivo daqui a 120 anos. A gente vai ser só lágrimas na chuva. Vamos ter passado, né? É claro, a gente busca ter um certo impacto, né? Pelo menos. E aqui eu não estou falando nada de megalomaníaco, de falar impacto na sociedade, tá? Você pode ter, não são muitos que têm, mas de maneira geral você vai ter impactos ali no seu círculo, né? No seu círculo de amizade, que vão morrer perto de você, mas nos seus filhos também. Mas a partir da segunda, terceira geração, ninguém mais vai lembrar de você. Então, apesar de eles serem replicantes programáveis, todas as dores que eles passam são totalmente humanas, né? Então, dá para empatizar muito ali com eles. E, de fato, a última cena ele salva o Harrison Ford. Ele precisava. Ele foi mais piedoso que o Harrison Ford, que matou alguns replicantes. Né? Ele foi Exatamente, mais humano que o cara. Enfim, exatamente. o filme, a edição que eu vi é ruim, mas assim, estruturalmente, o roteiro parece que era bom, entendeu? Então, Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Você falou que no final ele parecia mais humano do que o Harrison Ford. No final, quando ele termina o trabalho, vem lá o outro policial fala para ele: Parabéns, você fez o trabalho de um homem, ou de um humano, digno de uma pessoa. E ele tem um monte de foto de gente antiga que ele não entende muito bem o que é, parece que ele está buscando a memória.
e ele sonha com um negócio de um Unicórnio. unicórnio o tempo todo, com aquele unicórnio. E assim, na alegoria, né, o unicórnio é uma criatura muito pura. E só quem é capaz de conseguir domar um unicórnio, montar um unicórnio, é uma virgem. E aparece a virgem na vida dele, uma pessoa pura também, né? Que é a Rachel, que Rachel, isso. ela não sabe que ela é um replicante, ela pensa que é uma pessoa, ela está com as memórias implantadas ali. Eu fiquei meio pensando assim, e no final, ele fica com o origami de unicórnio, aí aparece a virgem, a menina pura, né? E ele escuta, pô, cara, que legal que vocês se deram bem, pena que ela não vai viver para sempre. E aí eu comecei a achar que ele também não é humano. Então, Eu comecei a pensar que ele é um replicante também. E então que tem ela uma. também tem Fala aí. 4 anos de validade, ele tem que sair com ela para viver aquele momento no final do filme. E fica aquela coisa perdida, né? Eu não sei se ela também tem essa programada para passar só 4 anos ali com ele. Não, a Rachel é a exceção. Ela Ela é foi uma versão programada mais atualizada. Eu só para não viver sei se mais. fica. Só não fica claro quanto tempo mais ela vai viver. Só que, Chico, você captou um ponto bom, porque existe sim uma teoria muito forte na internet de que ele também é um replicante. É, se você notar, os replicantes têm uma marca no olho, a coruja também aparece, né? E essa teoria começou quando uma das cenas, o Deckard, que é o personagem do Harrison Ford, aparece também uma manchinha no olho dele. Só que aí tem gente que fala que foi só essa cena, então foi sem querer, foi alguma coisa ali que apareceu e tal. Só que existem alguns indícios durante o filme, como todos esses pontos que você falou, né, do unicórnio, do cara pegar lá o Você já passou por origamizinho. teste. Ela pergunta, você já Ela fez teste? pergunta, e ele nunca passou Ele não pelo responde. teste. Exatamente. Então existe uma teoria muito forte. Acho que o Ridley Scott veio uns anos atrás falar que ele sim é um replicante. Tem essas pitadas ali, só que nunca fica muito claro. E aí é uma coisa que deixa ainda mais interessante, né? Porque como o Valmir falou, cara, a gente objetificou humanos até muito pouco tempo atrás, né? Se a gente for pensar na história, 150, 200 anos atrás não é nada, cara. E a gente tinha escravidão. E aí a gente pensa como o Deckard, sendo um replicante, foi talvez programado para matar outros replicantes. Ou seja, a mesma coisa que a gente fazia. Um ser humano, numa guerra, ele é programado para matar outros seres humanos. Um ser humano, numa escravidão, ele foi programado para objetificar outros seres humanos. Então, esses replicantes não são nada diferentes da gente, né, cara? Como o Valmir tocou bem, eu ia trazer esse ponto. No final, o Roy ele tem a oportunidade de matar o Deckard. Só que ele escolhe não matar. Ele tem uma atitude muito mais humana de alguém que, teoricamente, seria um humano, né? Até onde a gente sabia ali naquela parte, a gente não sabia se o Deckard era um replicante ou não. A gente ainda não sabe. Eu acho que, pra mim, o filme deixa muito em aberto, então só fica assim uma conjectura, né? A gente pode entrar, então, até um pouco mais nessa questão do que é o ser humano. Acho que a gente não tem tanta envergadura assim para filosofar sobre isso, né? Porque isso é um tópico muito, muito profundo. Mas você vê ali que ele mostra uma compaixão, né? E ele deixa o Deckard viver, provando que ele ali foi muito mais ser humano, né? Ele praticou as virtudes, né? Se a gente for trazer Aristóteles aqui, que acredita que os seres humanos, através da razão, muito parecido com os estoicos também, é, são seres humanos porque eles têm a capacidade de racionalizar, né, de ter a razão. Então, eu queria saber o que vocês enxergaram também aí. O Chico, acho que o Bob falou já bem, mas o que o Chico entendeu dessa parte aí também do filme? Cara, no final, o que ficou foi essa sensação de vazio, cara, porque. Outro ponto, Vitor. O filme me incomoda muito aquela tela que fica passando o tempo todo. Parece que eles estão sendo vigiados ali pela aquela propaganda que aparece que tem o rosto de uma mulher grandona aí, fica. Japonesa, né? Acho que é China, é Japão, né? Japão, enfim. Tem os mais pinceladas chinesa, mais pinceladas japonesa, mas a mulher me pareceu japonesa. Então.
ou seja, parece que eles estavam sendo ali vigiados enquanto tudo aquilo acontecia. Né? E Big assim Brother, né? Do 1984. não, e assim que acaba, já estão ali para poder resgatar o cara. Por que não resgataram enquanto ele estava pendurado ali, machucado, tentando pendurar? E assim que o conflito se encerra, aparece alguém para dar o suporte para ele, para levar embora. Então parece que poderiam interromper aquilo a qualquer momento. Aquilo me deu uma certa sensação de sufocamento. Mas interessante, cara, é que no fim parece que a vida da gente é feita de conflitos, né? Que a gente está o tempo inteiro ali com um problema e tentando encontrar uma solução. Quando as coisas são dadas, né? Fica mais fácil você resolver. Por isso que eu acredito que nós nos identificamos tanto com as nossas profissões, com o nosso trabalho, porque no seu trabalho você sabe como vai resolver as coisas. Não é que seja difícil, você sabe quando não tem solução. Você entra ali, você tem que fazer suas tarefas, cumprir aquilo tudo e ir embora. E quando o problema você não sabe como solucionar, né? Eles estão ali, eles são demasiadamente humanos, como todas as pessoas. Eles sabem que ele tem aquele tempo de vida curto. Eles estão tentando encontrar o criador para trocar uma ideia, para ver se dá para reverter alguma coisa. E tudo que eles descobrem é que não vai conseguir fazer desse jeito aí mesmo. Eles não têm solução. Eles são seres que estão com dores, com dificuldades que são impossíveis de solucionar. E na nossa vida, acho que o que, para mim, que me faz, às vezes, me entender como humano é quando eu vejo que eu sou incapaz de solucionar algumas coisas, quando o corpo tem fome, quando o corpo sente dor. A gente percebe que a gente está, de fato, existindo, que a gente é finito, que a gente é frágil, né? E no fim, aí tem a cena onde eles destroem o criador, né? Que pode ser até uma alegoria assim relacionada a você não tem uma divindade que pode te salvar. Não adianta você conversar ali com quem criou, com quem te programou, porque as coisas já estão dadas, né? Você vive conforme essas leis naturais que tem aqui na Terra, você está sujeito a tudo que está ali. Então, o que eles fazem quando eles matam o criador parece que é a morte de um Deus, né? Para humanos, né? Você não tem a quem recorrer. Então, abre para muitas reflexões. Eu acho que o filme ele termina sem um final dado, porque ele quer fazer isso, que a gente pense sobre o que aconteceu ali e encontre soluções, saídas, mas acho que no final isso, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo que a gente soubesse, ia ser impossível se fazer algo que vá aliviar a sua dor definitivamente. A gente vive de dor em dor, de problema em problema, de solução em solução. E isso aí, cara, é pesado. Terminou no puta clima ruim, meu. Então é isso, pessoal. Terminando nesse puta clima ruim, como disse o Chico. Filme pesado. O Valmir, ele trouxe a ideia da gente gravar sobre Blade Runner 2049. Eu falei, pô, vamos então primeiro assistir o primeiro, depois a gente grava sobre o segundo, né? Vamos fazer uma ordem certa aí pra gente ter aqui no histórico do. Oi? Você ferrou o Valmir, porque o Valmir escolheu um filme que ele já tinha visto para ele não precisar parar para assistir. Você falou e meteu na frente do filme dele um outro que ele não tinha visto ainda, ele teve que parar para fazer isso. Ele queria essa semana só chegar e falar do filme que ele gostou. Aí você falou, enfiou outro negócio, agora ele já esqueceu. Porque quando ele pode, ele esquece. Né? Mas que eu vou falar, tu acha que com a memória do Valmir ele lembra do filme Blade Runner 2049? Não, eu vi Blade Runner 2049 duas vezes só, cara. Eu não vou lembrar de tudo. Eu ia assistir de qualquer forma, né? Mas eu tinha assistido ele primeiro. Assistir o primeiro foi positivo, né? Até porque o primeiro que apresenta todo mundo, né? O segundo já meio não perde muito tempo com isso. Não perde. 2049, então foi legal. Vai ser legal porque a gente assistiu o Blade Runner agora vendo como eles imaginavam o 2019. Aí vai ser interessante reassistir o 2049, mas eu acho que o 2049 o mundo tá muito pior, né? Tem essa memória, Valmir? Eu acho que o mundo tá muito pior. E eu quero ver em 2049, daqui a 24 anos, né? Como é que vai ser esse futuro que eles imaginavam, né? Eu espero que não esteja igual ao do filme.
Não, aquele futuro de 2049, eu acho que é o futuro que imaginavam em 84. Só deram continuidade, né? O diretor só deu continuidade, então, não sei. Acredito Pois que é, não. uma 2049. curiosidade. Eu também espero que não. Uma curiosidade interessante é que com o Alien Earth, que saiu agora, né? A gente falou sobre Alien aí recentemente. Eles estão pensando. Assim, Hollywood é muito espertinho, né? Tem gente dizendo que Alien e Blade Runner se passam no mesmo universo. Para vender, nego Então, faz qualquer coisa. assim, eu duvido que lá em 82, quando saiu o Blade Runner, e o Alien é de 79, se não me engano, eu duvido que eles falaram, pô, tá no mesmo mundo e daqui a 30, 40 anos a gente já vai anunciar pra todo mundo. Não, são duas franquias que estão em baixa e aí eles querem tentar, pô, a Alien tá começando a aparecer melhor agora, tá subindo de novo, teve Alien Romulus, que foi um puta filmaço, eu gostei pra caramba. Alien Earth, eu acho que eu não gostei muito, eu tenho que assistir os 2 últimos episódios. E eles devem estar querendo renascer talvez mais uma franquia antiga aí que é Blade Runner. Vamos falar que tá todo no mesmo mundo pra ganhar dinheiro. É isso, né, cara? Eles não são bobos, mas eu acho que também que não vai dar muito certo se eles quiserem fazer isso, não. E o filme é do Ridley Scott, o filme de Alien do 79 também é do Ridley Scott, então, cara. Ridley Scott é errático demais, né? Pô, pra caralho, cara. Dizem que o Napoleão que ele lançou agora foi horrível, cara. Então, assim, como é um filme Nossa. de mais de 3 horas, todo mundo falou que é ruim, eu não vou nem perder meu tempo. Eu vou pegar uma biografia do Napoleão e vou assistir. Eu vou ler, né? Então, beleza, galera. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Esses papos, cara. Oi? Você sempre vem com esses papos. Por que você não assistiu o Johnny Dark? Ah, não, Donnie Darko também não. Esse é outro, porque todo mundo fala que é um filme feito pra entender nada. Ah, então não vou ver, pô. Então, se foi feito pra eu não entender, pô, por que eu vou assistir? O Donnie Darko por si só ele é incompleto, cara. Você precisa de muita coisa para entender ele. Exatamente. Eu quero um filme que se baixe em si mesmo, entendeu? Ou que seja bom, né? Se, Mas assim, Donnie Darko É não é bom, cara. ruim, ele só é É bom. confuso. é. Vocês É. querem gravar um. Assim, vocês têm a oportunidade de escolher esse filme na escolha de vocês. Aí eu vou assistir. Se algum de vocês escolher, eu assisto. Não, Agora eu não vou assistir. eu vou começar a anotar os filmes que o Vitor falou que não quer assistir e vou sugerir no meu dia. Não são muitos, não são muitos. Não são muitos. Então, beleza, galera. Se vocês chegaram até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para chegarem mais gente daqui. E eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.